Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Ele tinha 5 anos de idade quando as novas de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. Sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ele se apressava a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Que presença maravilhosa é esta. Pastor, muito obrigado, pastor Anderson, ao senhor, seu pastoreio. E no seu nome eu cumprimento a todos os demais pastores, evangelistas, presbíteros e obreiros que estão aqui nessa pledge, te ajudando a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado aqui nesta casa, a esta igreja maravilhosa, ao grupo de adolescentes. Quero dizer que amanhã eu estarei igual a vocês, tá bom? A camiseta ela já está pronta, mas amanhã eu vou estar igual a vocês, que assim a gente fica mais próximo, né? E é um desafio muito grande a igreja entender. É por isso que, na minha humilde concepção, a Assembleia de Deus é a maior igreja do mundo, que é a única que consegue assistir a todos os departamentos, aliás, a todas as faixas de idade. Você chega numa comunidade, o louvor deles é incomparável, mas vai até uma faixa etária de idade. Chega na congregação cristã, são louvores tradicionais, não pega a parte de baixo. Chega Deus é Amor, depois que o líder morreu, já perdeu mais de 60%. Por quê? Porque acostumou a dominar uma faixa etária. E a Assembleia de Deus não. Desde a salinha das crianças funcionando, aos adolescentes, aos jovens, aos anciões, ela tem essa graça de Deus. Sai de um culto da mulher, onde a palavra é para a mulher, onde a personalidade do culto é para a mulher, vai para um EBO, a palavra já sobe, ela vai para os obreiros. Aí vem para os adolescentes, nós aqui estamos aqui, a caráter deles, na camiseta deles, nos louvores deles, para que todos os departamentos sejam fortificados, fortalecidos, e o nome de Deus seja glorificado. Obrigado por me fazer participar desses 2 dias, dessas 2 noites com vocês. E amanhã à noite aos líderes e a todos eu os agradeço de uma maneira mais completa. E vamos à palavra de Deus. 1 minuto apenas, não passarei. São 5 livros que eu vou destacar a vocês. 5 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João compreende ao Evangelho de Jesus. Billy Graham dizia que quem não conhece o Evangelho não pode pregar sobre ele. Aqui você tem o Evangelho de Jesus pronto para pregar. Você que deseja pregar, você que deseja exercer o ministério, você que vai à escola dominical, você que é professor, então é um excelente material para você adquirir. Eu tenho aqui apenas 2 livros que me sobrou, sobre como salvar um casamento, Ansiedade na fase da adolescência e da juventude. A ansiedade está matando, pais não percebem, talvez porque não se especializaram, é óbvio, mas existem 3 áreas que tratam a ansiedade: a ciência, a psicologia e a palavra de Deus. A ciência pesquisa, a psicologia trata e a palavra de Deus cura, tá bom? Ansiedade, não brinque com ela. E eu termino falando sobre domínio ou seja dominado, um livro para jovens e adolescentes. Aqui é um livro que vai te ensinar a vencer as tentações do mundo. Você que se julga tentado em alguma área e você, pastor, eu quase que não consigo, este livro vai te ajudar. Jovens e adolescentes têm voltado para a igreja depois de ler este livro, e eu os recomendo e vou lhes atender. 9 horas e 15 minutos eu estarei ali na banca para atender você com muito carinho. Queridos, debaixo desse pé de maravilhoso aqui, preciso elogiar vocês. Sou maestro de natureza, e além de vocês exercer bem, faz com vida, faz com propriedade, né? Isso é muito bom. Passa vida para quem vai receber. Maestro e músico tem que passar vida, né? Não é só estar à frente, é dar direção. Deus continue abençoando vocês, viu? Deus continue dando graça para vocês, que por onde passarem vocês possam
contagiar, levar essa chama do Espírito Santo a quem tanto precisa. E nós fomos sorteados, né? Fomos agalardoados. O céu está baixinho aqui hoje, pastor. O senhor sabe que nós que andamos um pouco, vemos as igrejas gastarem, e tem que investir mesmo, tem que investir. Dinheiro não é para o anticristo, dinheiro é para ser investido. Mas às vezes há um gasto, a gente percebe isso, e a gente percebe os pastores, a liderança, tanto quanto entristecida por muito investir, e não vê bem menos da metade que Deus já fez nesse sábado à noite aqui hoje. Às vezes 2, 3 lágrimas levam o presidente à alegria. O que imaginar ver essa glória pairada sobre este ambiente. Deus continue abençoando cada um na instrumentalidade, em nome de Jesus. Queridos, eu peço a sua atenção aqui de 5 a 7 minutos para fazer um caminho sistemático, né, que é de praxe assembleiano, mas se faz necessário para entendermos o que eu quero rapidinho, 40 minutos, falar com os senhores. Nós temos aqui a história dos reis de Israel. Não precisa fazer pano de fundo histórico para lhes falar que Israel nasce na teocracia. Deus, cracia, governo, o governo de Deus. Não havia homens, havia vontade de Deus. Deus levantava juízes e os fazia delegar ordens segundo a vontade de Deus. Mas um dia foram para casa da frente do sacerdote e juiz Samuel para pedir um rei. Queremos um rei, queremos um rei. É vergonhoso para nós ter as nações com seus reis e nós apenas com líderes. Queremos um rei. Esse foi o pedido. E ele, quando foi falar com Deus, todo choroso, entristecido, Deus disse: não é contigo o problema é comigo. Não é a ti que eles rejeitam, é a mim. Teocracia não é você, sou eu. Mas já que eles não me querem, eles querem o homem, eu os darei. Vou dar um rei segundo o coração deles. E Deus deu Saul. Então a primeira geração dos reis de Israel chama-se Saul. Guarda bem, Saul. A segunda geração dos reis de Israel teria que ser da linhagem de Saul. Por quê, pastor? Porque toda linhagem, eu digo toda linhagem da história da monarquia é hierárquica. O que significa isso? Morre o pai, assume o filho. Mas em Israel é a única exceção. A monarquia de Israel sempre foi exceção às demais do mundo. Por quê? Porque Israel tinha duas vias, duas vertentes: a hierárquica e a teocrática. A hierárquica de pai para filho. E a teocrática era quando Deus queria colocar um rei dele. Deus entrava no meio e colocava o que ele queria. Aqui, para você ter uma ideia, teria que assumir Jonatas, filho de Saul. Mas você sabe que quem assume é Davi. Ué, pastor, Davi não é filho de ninguém. Não. Mas aqui não é a hierárquica que vai valer, é a teocrática. Deus coloca quem ele quer. O primeiro rei, homem segundo o coração do povo. Segundo o coração de Deus. Deus agora vai entrar na monarquia de Israel para colocar um rei segundo o seu coração. Mas vamos esquecer um pouquinho a linhagem hierárquica. Aliás, a linhagem teocrática, e vamos para a hierárquica. A segunda geração dos reis de Israel seria Jonatas. Jonatas tinha um filho, e o nome desse filho era Mefibosete. Então vamos lá. Primeira geração, Saul. Segunda geração, Jonatas. Terceira geração, Mefibosete. Eu pergunto e você responde em alto e bom som. Pentecostal não fala, pentecostal grita. Tá bom? Acompanhe os adolescentes, que eles estão nessa força hoje. Eu vou perguntar e você responde. Primeira geração dos reis de Israel, então, qual é o nome? Você falou, agora grita. A segunda, Saul de novo? Vamos lá. Primeira geração dos reis de Israel, qual foi? Segunda. E a terceira? Perfeito. Porém, maninho, só não coloca hino, porque hino entra no subconsciente e eles começam a cantar. Esses dias eu estou pregando assim, o rapaz tocando Jó, como pode ainda adorar? Aí eu estou pregando aqui, eu li a irmã: Deus me deu
Deus tomou. Falei, onde você está, irmã? Pode, o modelo pede para mim, sem andar, só dá um toquezinho para mim. Fechou. Obrigado, querida. Estamos trabalhando juntos aqui. É um maestro e músico sintético, irmãos. A Bíblia diz que Saul morre na batalha. Jonatas morre junto. Quem assumiria o trono de Israel na linhagem hierárquica seria Mefibosete. Só que Mefibosete agora está nas mãos de uma babá, enquanto seu pai e seu avô pelejam na guerra. Jezreel era o mensageiro, era o elo de batalha e nação. Ele entra correndo dizendo: acaba de falecer o rei, acaba de cair também o príncipe. O que veio na mente da babá que cuidava do garoto? Era uma cultura da época, quando se vencia uma batalha, matava-se o rei, entrava e matava todos da linhagem da sua família, para deixar sem herança o trono. O que ela pensa com o príncipe na mão? Ele vai ser o rei, e o exército vai procurá-lo de hoje para amanhã. O que eu vou fazer? Vou protegê-lo. Ela sai, está no texto, correndo. Eu vou guardar o menino. Quando ela sai correndo, a Bíblia diz que nessa pressa ela deixa ele cair, e ele fica coxo de ambos os pés. A história desse menino caminha. A história desse menino caminha. Vai para onde, pastor? Ele vai lá para o noroeste de Israel, numa região chamada Lodebar, para a casa de um homem chamado Maquir, que cuidou de Davi com queijo e pão. Você conhece a história. Ali ele foi cuidado, mas de quem nasceu com um futuro promissor, onde todas as mães queriam gerar, engravidar para ter uma filha para casar com aquele menino, futuro rei de Israel, tornou-se agora um menino de 5 anos de idade, coxo de ambos os pés, sem futuro, sem honra. Só que Deus estendeu misericórdia a ele por intermédio de uma promessa que Davi fez a Jonatas lá atrás. E quando Davi assume o trono, ele manda agir de misericórdia com a casa de Saul, e Mefibosete é encontrado. E ele, por misericórdia de Deus, tem algumas chances na vida. Primeira delas, ele volta para Jerusalém. Segundo, volta para a mesa do rei. Terceiro, volta a ser rico. Quarto, volta a ter família. Aqui é uma mensagem pronta para alguém pregar: as 4 restituições da vida de Mefibosete. 4 coisas que ele perdeu quando ficou coxo e lhe foi restituído. Primeiro, Jerusalém. Ele voltou para a capital. Segundo, mesa do rei, era honra. Terceiro, ele estava pobre lá, só que Ziba cuidou do seu patrimônio e devolveu quadriplicado. E por último, ele se casa e tem filhos. É muito bonito pregar sobre Mefibosete. Tenho certeza que você já ouviu alguma coisa sobre isso. Só que por mais que enfeite, por mais que a gente vá florear, por mais que a gente vá desenhar, olha, Deus restituiu, voltou para Jerusalém, ele casou, voltou a ser rico, voltou a comer na mesa do rei. Mas eu pergunto e vocês respondem. Bota a voz para mim não ficar. Fala de novo, bota a voz. Eu só vou perguntar e você vai dizer o estado. Ele ficou coxo. É só isso que você quer que você respondesse. Ele volta para Jerusalém, mas ele volta andando ou volta coxo? Ele volta a comer na mesa do rei, mas ele volta a comer andando ou ele volta a comer coxo? Bota a voz aí. Ele volta a ser rico, mas rico andando ou coxo? Termina agora. Ele tem família, com prosperidade, andando ou coxo? Isso significa dizer que nada do que acontece na sua vida muda o seu estado. E terminamos pregando sobre ele, e o estado continua o mesmo. Ele continuou coxo. Pastor, como impedir que uma geração seja coxa? Você pode pregar o que você quiser, abençoar, atingir vidas com esta linda mensagem do legado dele, mas o seu estado sempre será o mesmo: coxo.
Eu tenho absoluta certeza que eu não saí. Eu preguei em Brasília ontem, pastor. Aí voltei para Goiânia, cheguei a 4h09. O voo foi 5 e alguma coisa. Eu não dormi. E eu não vim para cá, pastor, para cumprir mais 2 noites de agendas, conhecer o Senhor, para poder falar uma geração coxa. Eu estou aqui diante de uma geração viva. E você vai ouvir aqui nesses 30 minutos que ainda me restam alguns conselhos sobre como não permitir que uma geração seja coxa. Nós vamos aprender esta noite como impedir que uma geração seja coxa. A primeira delas: onde é que está o problema aqui para esse menino ficar coxo, pastor? Com muita responsabilidade bíblica para não culpar ninguém. Primeira delas está na paternidade. Somente os adolescentes, a igreja não. Bota a voz e grita: paternidade. Pronto, vocês falaram. Agora eu vou dar uma chance e vocês gritam: paternidade. 1, 2, 3. Ficou bonito. Aqui está o primeiro problema para uma geração coxa. Quando você chegar numa cidade, numa igreja, numa congregação, numa denominação, que você perceber que ali existem relatos, histórias, fatos, principalmente comprobatórios, na vida espiritual, institucional, coxa, pode ter certeza, teve problemas na paternidade. E é uma área que nós temos medo de entrar. Você ouve falar quando em paternidade? Nem é assunto da igreja tradicional, na verdade. Mas por que nós não entramos em paternidade? O senhor sabe qual é um dos maiores sucessos de Joinville? Da igreja de Joinville? Paternidade. Se eu pedir para os senhores imitarem o vosso presidente, os senhores imitam: servos de Deus. É um líder que é pai. Estou mentindo, pastor? Olha, eu já estive em mesas na ausência dele. Todas as vezes, exceto 2, todas as vezes que eu vim aqui foi porque ele mesmo me trouxe. Mas eu já estive em mesas com a ausência dele. Que você quer saber como o pastor é, o pai é na ausência. E pensa na respeitabilidade mútua caminhando na mesma direção. O líder disse que não bata nos adolescentes. A paternidade é o primeiro conceito da vida do indivíduo. Existem 3 áreas de paternidade. E eu gostaria de perguntar aos senhores: o texto diz que o pai estava na guerra, trabalhando. No modo antigo, não na civilização atual, o pai trabalhava e a mulher ficava onde? Alguém tem coragem de responder? Fazendo o que, irmãos? E cadê a mãe aqui, pastor, do texto? Porque a babá só entra em cena quando a mãe tem uma ocupação. Na década de 90 no Brasil, a mulher assumiu o mercado de trabalho e começou a surgir, né, essa nomenclatura chamada babá, que é a mulher cuidando do filho de alguém. Porque uma mulher conquistou um espaço no trabalho, e aí ela tinha condições de pagar uma babá, crescer na área profissional, ajudar o marido, ajudar a casa. Mas sem essas ocupações, sem esses exercícios, a babá só entra em cena quando a mãe está ocupada. E eu vos pergunto: cadê a mãe aqui? Não procure, que você não vai encontrar. Quando um filho tem problema com a paternidade, a sua vida está comprometida. Eu divido a paternidade aqui em 3 áreas, em 3 níveis. Primeiro, paternidade genética. O pastor líder dos adolescentes esteve aqui e perguntou quantos pais nós temos aqui. E eu digo aos senhores: um dos maiores problemas espirituais da nossa geração está na paternidade genética. O apoio do pai e da mãe aos filhos. Nós temos aqui um grupo de adolescentes. Eu não vou perguntar porque tem atividades, exercícios, trabalhos, mas eu gostaria de perguntar ao líder de jovens. Será que tem algum líder de jovens aqui? Deve ter. Perfeito. No culto dos jovens tem mais pais do que filhos, né? Ah, não. Que bom. Que bom. Porque eu achei que aqui seria uma contracurva, né? Não. Eu fui o líder do maior grupo de jovens do estado do Paraná. Eu tive experiências com todos os grandes líderes das cidades. É unânime.
É culto na dirigência dos jovens, porque o pastor precisa delegar funções, como fez Moisés, para que os departamentos funcionem. Mas o culto não é dos jovens, é na liderança dos jovens. Mas os pais se omitem, eles não vêm. E tem alguns que tem um absurdo de encostar o carro na frente da igreja, abre a porta e diz assim: vai meu filho, é o teu culto, 9h30 o pai te pega, ou você vai, pega um Uber. Não está aqui apoiando. É o líder que se vire, é a igreja que se vire. Nós vamos terceirizando nossos papéis de liderança, e o pastor que faça. Aí quando dá errado, que a filha cresce, vai para o mundo, engravida, que o filho vai para uma página de jornal, o problema foi o senhor, que o senhor não amadureceu, o senhor não inovou, o senhor não mudou o púlpito, o senhor não mexeu com os louvores, a liderança não foi atual. Aí começa a culpar todo mundo e esquece que lá atrás, ele como pai, como mãe, errou. Eu fui ministrar uma vez, o pastor pediu que eu orasse para uma mulher muito rica. E eu entrei dentro de um condomínio. Pensa numa casa que chega a assustar, pastor, de tanta modernidade. Quando eu entrei no quarto que eu fui orar, a irmã estava de 9 meses, já ia para 9 meses e ia ganhar o neném, já estava para ganhar. Quando eu entrei que eu fui orar, pensa num quarto, o quarto daquele bebê. O quarto daquele bebê vale a casa de muita gente. Pensa naquele berço que no controle ele faz assim, ó. Eu quase dormi olhando para aquele berço. Já estava o ar-condicionado instalado, o berço, e ele mostrando no controle o berço assim, ó. Oh, meu Deus, tinha um bebedouro especial para aquele bebê quando nascesse. Tinha a senha do Wi-Fi assim. Eu falei, já nasce olhando para a senha. O iPhone, gente, eu falando de uma família riquíssima, tudo pronto para o bebê. Quando eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim assim: pergunta para ela onde é que está a Bíblia do bebê, do filho. Falei, a Bíblia vocês já compraram? Aí o espírito da Chiquinha pegou a mãe. Falei, a Bíblia, irmã, a Bíblia. Ela... Aí, mas é que não nasceu. Eu falei, e aí já precisa, né? Nem nasceu. Nossa geração de pais se preocupa com tudo, menos com o sagrado. É claro que eu estou falando aqui restritivamente, não estou generalizando, porque tem pais que pagou o uniforme, pagou a camiseta, banca tudo. Mas existem pais que deixam a desejar na vida espiritual. A primeira Bíblia que marca o filho, não. O primeiro congresso, não vai, não acompanha. Tem pais que não vai no dia que o filho se batiza, em outras tantas datas importantes, são falhos. Mas Deus está orientando esta noite a paternidade a não errar. E parabéns aos pais que vieram aqui esta noite. Parabéns. Segundo erro da paternidade é a paternidade ministerial. Só existem filhos quando existem pais ministeriais. Se eu perguntar ao senhor, pastor, quem lhe marcou ministerialmente, dia de consagração, fala. Se eu perguntar qual foi um teste que doeu no seu ministério, que atingiu tua casa, o senhor me responde tudo. Porque não existe formação sem paternidade. Precisa-se ter uma paternidade. E eu quero glorificar a Deus aqui esta noite. Mas eu quero glorificar a Deus. Se o senhor pedir assim, pastor, hoje no culto que o senhor teve aqui, na experiência que o senhor teve aqui, fala para mim, uma coisa que o senhor glorifica a Deus, eu vou lhe falar. É o senhor permitir esse púlpito a jovens orarem e participarem da festa. Meus parabéns, eu não sei de quem é a iniciativa. Teve um aqui que veio orar. Aí ele orou, né? Deixa eu ver ele aqui, onde é que ele está. Não é tu não, você orou por mim, né? É um outro. Você orou por mim? Não, você orou por mim. É um outro que orou. Aí quando ele terminou de orar, ele deu o microfone e fez: ufa, consegui. Eu tipo assim, toma. Mas eu dei glória a Deus, pastor, que o senhor passou por isso. Eu passei por isso. Eu fui pregar num congresso aqui em Paranaguá, aqui na época que eu morava em Curitiba, em Paranaguá, num congresso enorme de jovens, um congresso geral. Aí eu estou atrás assim, pastor, e eu vi o vice-presidente fazer um negócio que eu falei: Jesus do céu, não deixa isso perto de mim não. O menino foi fazer uma leitura e ele errou. Tinha muita gente, pastor. E ele errou. Aí o vice-presidente falou para o presidente: como pode um congresso desse tamanho dar para um jovem desse fazer uma leitura com tantos obreiros aqui? Eu falei: eu vou pegar o microfone já vou te responder. Ele vai errar quantas vezes precisar errar, porque ele foi vice-presidente, porque um dia ele começou e errou. O seu pastor hoje domina essa igreja e pode pegar uma de 1000, uma de que quiser, porque ele começou. Porque o menino começa a bater bola nos campos da bola. Se começa na escola de samba, nas primeiras lições da escola de samba. E nós aprendemos aqui. Nós erramos aqui. Nós começamos aqui.
Nós temos as nossas primeiras experiências aqui. Onde é que eles vão cantar errado se não for aqui? Quando é que eles vão tocar primeiro campo harmônico e vai errar a nota? E quem sabe mais olha e fala, errou. É aqui que erra a primeira nota. É aqui que vai dar a primeira lição da escola dominical. Aí o líder diz, você errou aqui. Vai errar uma, vai errar duas, vai errar 5. E Deus vai formar os pastores da nossa. Quem está pregando para vocês começou também. Eu fui líder, na época eu comecei com aquilo ali eu dominava. Agora isso aqui para mim era terrível. Eu liderei o maior grupo de jovens do estado do Paraná. Eu era o grupo do pastor Pimentel de Carvalho, do pastor Israel Sodré. Era o grupo dos presidentes, que tinha 290 jovens numa congregação. E era uma barulheira que eu fazia umas vozes lindas lá, pegava os hinos novos, né? E pai, emplacava. E eu regia daquele jeito bem simplesinho, mesmo barulhento. E nós gostávamos. Era um outro tempo, era uma outra formação de voz, era uma outra formação, não é a de hoje. E era aquele barulho, aquele negócio. Aí o nosso líder um dia chegou no domingo lá, pastor, e disse assim: irmãos, não adianta ter esse nome todo de vocês e não ter pregadores. Nós vamos ter pregador a partir de hoje. A partir de hoje, todo domingo eu vou dar 3 de 5 minutos para um jovem dar uma palavra. Quantos apoiam a igreja? Amém. Aí eu tinha 20 anos. Aí ele olhou para baixo e falou assim: 18 anos, agora que eu lembrei. 20 anos foi quando eu saí de lá. 18 anos. Porque quem montou o grupo foi um senhor já de idade. Aí ele foi embora, assumiu um campo e eu era novinho e assumi, com 17. Aí eu tinha 18 anos, eu fazia 19 anos. Ele pegou e falou assim, ó: e domingo é o cooperador Nielsen que vai dar uma palavra. Aí eu estava embaixo, eu falei: eu? Ele falou: é você. Eu falei: mas... Quando terminou o culto, eu fui falar com o Fabinho Távora, que era um jovem muito conceituado na palavra. Ele é professor de escola bíblica dominical. Cheguei nele e falei: Fabinho, me diz uma coisa. O pastor disse que eu vou dar uma palavra domingo. Ele falou: é. E o que eu faço? Ele falou: dá uma palavra. Ah, mas dá para ensinar dó, ré, mi, fá? Dá para ensinar, colocar as vozes? Eu ensino. Não, não é isso não. É dar uma palavra bíblica. Eu falei: mas eu não sei. Ele falou: qual é o texto bíblico que você domina? Eu falei: nenhum. Ele falou: nenhum? Eu falei: nenhum. Ele: me ajuda aí. Dele: vou te ajudar. Isaías 49:15. Pode uma mãe todavia esquecer o filho, mas se isso acontecer, o Deus do céu não esquecerá de ti. Eu falei: e o que eu faço? Aí você entra bem assim, ó: meus amados e queridos. Aí eu: é assim? É. O texto que nós lemos fala sobre o maior amor da terra. Não é o de tio, não é o de tia, não é o de pastor, não é o de bispo, não é o de apóstolo, não é o de irmão, não é de marido, não é de mulher, é o da mãe. Mas se todavia essa mãe se esquecer, eu, Deus do céu, nunca se esqueci. E você vai ver a igreja fazer assim, ó, aquele barulho. Aí eu olhei para ele e falei: é fácil assim? Ele: se não saiu o barulho que você quiser, você fala assim: quantos acreditam nisso, levante a mão e dá glória, as mãos vai levantar. E aquele... Falei: rapaz, então bora lá. Eu vou aproveitar que eu sou seu amigo, eu vou lhe dar 2 textos. Se você não gostar de um, vai com o outro. Falei: qual é o outro? Jeremias 29:11. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, para dar o final que esperais. Aí você começa: meus amados e queridos. Falei: você começa assim. Aí você diz assim, ó: todo mundo na terra sabe como começa: o engenheiro, o advogado, o médico, o homem. Mas só tem um que sabe o final: é o Deus que nós servimos. Quantos acreditam que esse Deus, a igreja vai... Falei: mas pode ser amanhã isso aí. E fui feliz, irmão. Domingo era, irmão, culto de Santa Ceia. Irmão, parece que o Brasil inteiro foi congregar naquela igreja naquele dia. Pastor, gente. Eu olhava pro coral, cadeira branca, para cima sentando, e gente chegando. Eu falei: Jesus, que loucura é essa? Aí o pastor... O senhor se lembra do pastor Gilmar Santos, não se lembra? Acho que a maioria dos obreiros aqui e donos se lembra do pastor Gilmar Santos, né? Uma grande referência para nós. Aí o pastor Gilmar Santos, que é um dos maiores pregadores de todos os tempos, quando ele ia pregar, ele entrava assim, ó: é chegada a hora. Lembra que ele falava isso? É chegada a hora, abramos o rolo sagrado. Ele é assim. Aí o pastor chegou e disse assim: irmãos, vamos ouvir a palavra que nós tínhamos combinado. E o nosso líder dos jovens, ele mesmo, vai, sobe, você vai dar uma palavra. Irmãos, ele vai errar, ele não... A pessoa que não vai cumprimentar a primeira vez, cumprimenta os irmãos, abre a Bíblia, né? Ele vai errar, mas é para montarmos pregadores. Aí eu subi. Quando eu subi, eu vi aquele lotado, era o vice-presidente daquela igreja, irmãos, 700 pessoas, parece, meu Deus, era muita gente para mim.
Aí eu lembrei, mas vamos lá, né? Eu tenho 2 textos aqui. Aí eu cumprimentei. É chegada a hora. Aí ele, meu Deus, que menino prodígio, velho. Aí eu, quantos trouxeram o rolo sagrado? Aí o professor de escola dominical falou, meu Jesus, vai arrebentar tudo. Aí eu, é agora ou nunca? Olhei para aquela multidão e falei, abra no livro. Só que eu falei, abra no livro de Isaías com o capítulo de Jeremias. Aí quando eu abri, que eu vi que não estava o que eu tinha combinado na mente, falei, mas ele me deu outro texto. Irmãos, Deus acaba de mudar a mensagem agora. Aí pensou, isso é um gênio. Aí pensou, isso é um gênio. Na primeira mensagem Deus está mudando. Já tem duas. Isso é um mito. Aí eu fui para Jeremias. Quando eu abri Jeremias com o capítulo de Isaías. Só que aí eu pensei, se eu falar que Deus mandou mudar de novo, ele vai mudar, é o líder de jovem. Então falei, não, vou ter que ler. Irmãos, eu fui ler. E quando eu fui ler, não tinha nada com nada. Sabe o que dizia o texto? E os cavaleiros de Faraó cavalgavam contra o povo de Deus. E aqueles cavalos, irmão, quanto mais eu lia, mais cavalo aparecia. E eu não sabia o que fazer mais. E eu estava lendo por quê, pastor? Esperando aparecer um texto para abrir, tipo, Deus é fiel, Deus é alguma coisa que se eu achar, eu falo Deus é bom e desço. Irmão, quanto mais eu lia, mais cavalo vinha. Eu falei, amém. E desci, fui para casa. A minha primeira experiência é terrível, e se eu ficasse nela, eu não estaria hoje aqui falando aos senhores. Mas eu falei a primeira, errei a segunda, afinei na terceira. Meus professores me ajudaram na quarta, puxaram a orelha. Não é assim, é assado, vamos para cá, vamos para lá. Vai assim, vai assado. E hoje eu consigo ministrar ao Brasil e aonde Deus me leva, porque a primeira experiência faz parte da vida de um obreiro. Pais ministeriais são aqueles que sentam e ensinam. Procura um curso, faça um curso, vai estudar, vai ler, vai aprender, vai ouvir. Você pode perceber, tem música, você quer ver se ele é bom? Você quer ver se ele é bom? Você pega uma música em outra tonalidade, que tem uns que só sabe tocar naquilo que ele aprendeu. Que isso, pastor? Pais espirituais. É um moço que toca mais e ensina quem está começando. É uma irmã de jeito de oração que já casou, que teve experiência, que viu uma nova casar e chama perto. Já errei, não vai por aí. É um obreiro que já foi testado, conhece o caminho. E vem cá, eu sei que precisa inovar, eu sei que a gente precisa modernizar, mas vamos com calma, vamos cuidar, vamos por aqui. Nós temos a nossa igreja, nossa homilia, nosso costume. É ter pai espiritual e ministerial para cuidar de uma geração, não bater nela. Graças a Deus que o líder deste campo não deixa nem bater, até porque a ovelha é do pastor para cuidar e não para bater. Eu profetizo que eu vou ouvir notícias, que desses adolescentes que cantaram aqui hoje sairão pastores, pregadores. Não era para você gritar, porque é para você que eu estou profetizando. Vai sair pregadores daqui, vão sair cantores daqui, vão sair professores, advogados, juízes. Essa geração não será coxa, porque os pais espirituais e ministeriais deles estão aqui, dando glória a Deus enquanto eles cultuam esta noite. Erro na paternidade. Eu vou sair dela um pouquinho para a gente encerrar. O segundo problema de uma geração coxa, qual, pastor? Está em quando você quer fazer dela o que ela não é. Eu vou perguntar e você responde alto. Não pega carona não, irmão. Você tem voz. Vou perguntar o teu nome e você diz o teu nome, tá bom? Qual é o seu nome? A outra falou assim, falei o seu, eu vi aqui você. Não, vou perguntar o teu e você diz o seu. Tem gente que nem falou. Vou perguntar o seu e você diz o seu nome, tá bom? Qual é o seu nome? Pastor, essa igreja aqui, administrativamente, ela tem a cara do senhor. Ela pode não chegar no nível daquilo que o senhor quer, mas ela tem a cara do senhor. Por quê? Porque eu fui feito com cromossomos. Só que eu fui feito espiritualmente. Pergunta, ouça um pregador. Quando ele terminar, você pergunta quem ele ouve. Você já vai saber, não é, pastor? O que você ouve? Por quê? Porque nós somos aquilo que fomos moldados, estruturados. Por que essa babá deixou esse menino coxo? Porque ela achou que ele era o rei. Eu pergunto, você responde: ele era o rei? O rei era Davi. E por que, pastor, que aquele menino ficou coxo?
Porque ela tentou fazer daquele menino que ele perfeito, não era. Eu só terei sucesso diante de Deus quando eu cumprir aquilo que eu nasci para ser. É por isso que, com muito respeito, a nossa igreja, se tiver alguém nos visitando, você é muito bem-vindo, mas a nossa igreja tem um perfil. E quando você tenta mudar o perfil da nossa igreja, você deixa ela coxa. Por que muitos campos, igrejas, departamentos são coxos, pastor? Porque tentam mudar o perfil que ela foi criada. Tentam mudar o estilo que Deus deu para ela. Isso não impede de modernizarmos. Amanhã eu vou estar pregando aqui. Aliás, está até falando para ele, 90% dos congressos são camisetas. A gente quase não usa mais roupa hoje, porque os pastores querem se aproximar dos jovens. Isso é uma maneira muito boa. No Congresso Geral de Jovens, o pastor Belfiore usou camiseta. Isso é muito natural. É muito natural, por exemplo, os hinos que eles cantaram aqui não são os nossos da nossa época. Pode perceber, a maioria dos antigos ficam tentando acompanhar. Era deles. E muitas outras coisas nós vamos avançar. Agora, o perfil que fomos criados para ser, se tentar mudar, deixa coxo. Um membro adventista do sétimo dia, que ele vai a uma festa adventista, se ele não vê um quarteto com 4 vozes desfilando, entrando uma na outra, não é adventista. Se você for a uma escola batista e você não perceber que ali estão tablets, canetas e papéis, e alguém quero ouvir, não é a batista, pastor. Se você for a um seminário presbiteriano, se você disser oi, todo mundo vira para ver quem você é. Eles estão atônitos aqui, fitos, afincos, para poder não perder um detalhe, porque é perfil. Se você entrar numa igreja de congregação cristã do Brasil, você não vai encontrar grupo de louvor, você não vai encontrar coral, você não vai encontrar vocal, todos voltados ao tradicional inário, onde a orquestra sinfônica, melodicamente falando ali, perfeito, vai entoar hinos. Agora, se você entrar num templo assembleiano para participar de um congresso de jovens e adolescentes, de irmãs, e essa parte da coluna aqui, ó, os tradicionais não entendem não, só os pentecostais, essa parte aqui, ó, não dá um arrepio. Se uma lágrima não descer, igual alguns jovens aqui no último hino que vocês cantaram aqui, quase saíram correndo. Essa é a nossa essência. Não vem com essa conversa de que amadureceu, porque agora temos jovens universitários, porque agora nosso tempo é outro, que assembleiano pode amadurecer, pode enriquecer, pode ficar bilionário. Entrou num culto, o Espírito Santo entra atrás, a glória desce e se manifesta. E para terminar, pastor, eu vou dizer uma coisa: o Senhor não pastoreia uma geração coxa. Se terminar, quem tem Instagram, levanta a mão bem alto. Quem tem Instagram, levanta a mão bem alto. Se não levantar a mão, Deus vai pegar hoje, até meia-noite. Aí, já levantou a mão agora. Entra lá no Instagram, procura Nielsen Gonçalves e posta assim, ó, e me marca. Posta assim, ó: minha geração não é coxa. Pastor, o senhor não pastoreia uma geração coxa. Os senhores aqui, se quiserem uma palavra hoje para se alegrar, uma só, vocês lideram um grupo de departamento que não é coxo. E parem de querer, que amanhã eu vou falar sobre isso, e parem de querer de bater na nossa geração. Todas as gerações têm seus problemas, só que a essa hora as baladas estão se carregando, pastor. Os apartamentos, as casas, os filhos já estão com maços de drogas, de cigarro, de bebida, saindo para as baladas. Moças grávidas com problema, pai rico sem saber o que fazer, porque não sabe se o filho volta vivo para casa. E hoje, em pleno sábado, nós temos aqui esse grupo grande de... Você não entendeu não, você não entendeu não. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas estão aqui uniformizados. Talvez não cantou o hino que você goste, talvez não veio o pregador que você queria, mas você está aqui dizendo: minha geração não é coxa. Tem um pastor presbiteriano
presbiteriano que o monte assembleiano assiste, que eu não sei por que assiste, chamado Paulo Júnior, que ele diz que essa é a geração, irmãs, mais podre de todos os tempos, só se é a que ele pastoreia, que eu também acredito que não seja, porque eu não estou pastoreando aqui a nenhuma outra geração, senão a moços que vão estudar, vão se formar, vão casar, vão pastorear, e o nome de Jesus vai ser glorificado aonde você colocar os pés. Levanta as duas mãos o mais alto que você puder. Larga a Bíblia, celular, larga tudo, que eu quero as duas mãos agora, as duas. Só tem uma, eu vou esperar as duas. Eu vou esperar as duas, eu vou esperar as duas. A igreja participa também. Isso, as duas, as duas. Pastor, por que essa geração não é coxa? Ela vai mostrar para você agora. Você vai ver que não precisa nem de ritmo, nem de empolgação. Por que essa geração não é coxa, pastor? Por quê? Por que essa geração não é coxa, pastor? Por que, pastor? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Não canta como coxo, não. Eita. Tem jovem que não vai conseguir nem cantar sentado. Remasse, Jó, remaia. Turicalaxéria. Alassuri, candelema, xuriandelema na calabarraia. Onde houver um batizado como Espírito Santo, segura as duas mãos lá em cima, sem abaixá-las agora. Porque eu quero que você coloque força e diga: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória, lá me cada lâmina, eu poderia estar, eita, baterista bom, é isso aí, a minha glória, a minha glória, é que a sarça, deixa eu ver quem veio, vai, é que a sarça. Meu coração queimou até que descobri. Adolescentes, encontra o seu tom aí. Adolescentes, todos vocês, e jovens juntos, que eu estou vendo que os jovens ali junto com o líder tá apoiando. Levante as duas mãos aqui para o pastor Anderson. Para o pastor da igreja, levante as duas mãos para ele, as duas. Aproveita que agora levanta o pé junto assim, aproveita. Diga assim: meu pastor. Não, tá fraco. Meu pastor. Eu gostaria. Bota a voz aí. Isso é melhor. Hoje, não é botar a voz, você tirou? Levanta as duas mãos agora e bota a voz. Diga: pastor, eu gostaria de ser melhor para alegar meus pais. Bota a voz: o senhor, meus líderes e principalmente a Deus. Agora diga assim: mais uma coisa. Bota a voz: mais uma coisa. O senhor pode se alegrar, postar no Instagram e dar glória hoje. O senhor não pastoreia uma geração de coxos, caídos e frios. Diga: o senhor pastoreia. Diga: o senhor pastoreia